Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Ebert. E na aula de hoje, pessoal, vamos dar início ao estudo com relação à geometria espacial. E para começar, vamos tratar um pouco a respeito das figuras denominadas prismas. Bem, você deve estar se perguntando o que deve ser um prisma. E de maneira bem simples, pessoal, vamos construir esse conceito juntos, a partir da aula de hoje. Então veja só, pessoal, aqui tem alguns exemplos de prismas para vocês. Então, no meu primeiro exemplo, eu tenho um prisma hexagonal. Por que ele é chamado de prisma hexagonal? Porque sua base ela é composta por um polígono de 6 lados. Então, se você for contar a quantidade de lado de uma das bases, você verá que é uma figura de 6 lados. Veja só: uma, duas, três, quatro, 5 lá atrás e 6 do lado de trás na parte esquerda. Então, a essa figura poligonal de 6 lados damos o nome de hexágono. E é por isso que chamamos a figura inteira, o prisma, como prisma hexagonal. E agora, pessoal, por que chamamos esse prisma de regular? Bem, ele é dito regular sempre, pessoal, que o polígono de sua base tiver lados congruentes, ou seja, lados de mesmo tamanho, certo? Lembre-se, nas bases. Então veja só, aqui nessa base aqui eu tenho um hexágono. E esse hexágono ele é uma figura de 6 lados e todos os seus lados têm o mesmo tamanho, ou seja, a mesma medida. Por isso que é dito prisma hexagonal regular. Agora que já conhecemos o porquê de seu nome, vamos agora tratar um pouco dos elementos de um prisma. Então vamos começar, pessoal, dizendo de maneira bem simples as semelhanças entre essas três primeiras figuras. Veja só, temos duas semelhanças extremamente indispensáveis. E quais seriam elas? Veja só, tanto para o prisma hexagonal, quanto para o prisma pentagonal, ou quanto para o paralelepípedo, que não deixa de ser um prisma, essas figuras elas possuem duas bases. E o que isso significa, pessoal? Que você se lembra da aula anterior com relação aos poliedros? Que tanto o chão, eu gosto de chamar de chão, quanto o teto são figuras idênticas, ou seja, figuras congruentes. Nos prismas, pessoal, temos duas bases, tudo bem? Ou seja, se você virasse ele de cabeça para baixo, como se fosse uma ampulheta, teríamos exatamente a mesma figura, tudo bem? E temos uma outra característica em comum a essas três figuras. Olhe para suas faces laterais. Você se lembra do conceito de face? Espero que sim. E eu disse a vocês que face seria as paredes, o teto e o chão da figura. Então veja só, as paredes de, dessas três figuras são figuras conhecidas. Essas figuras nada mais são do que retângulos, tudo bem? Então veja só, aqui no meu hexágono, no meu prisma hexagonal, quantas faces laterais que são retângulos eu possuo? Possuo 6. Num prisma pentagonal, ou seja, de base de um polígono de 5 lados, eu possuo quantos retângulos de faces laterais? 5. Enquanto que para o paralelepípedo é uma figura de base retangular e eu possuo também 4 faces laterais, que nada mais são do que retângulos. Tudo bem, pessoal? Então, já conhecemos duas propriedades dos prismas. Eles devem possuir duas bases idênticas e suas faces laterais deverão ser retangulares. Tudo bem? Vamos agora tratar um pouco com relação à área dessas figuras. Então veja só, pessoal. Toda vez que o prisma for dito regular, na sua base
poderemos decompor o polígono em triângulos. Tudo bem? Então vamos ver o exemplo do hexágono, do prisma hexagonal. Veja só, vamos retirar essa base hexagonal dessa figura. Então veja só. Note, pessoal, que eu posso dividir esse hexágono em quantos triângulos? Veja só. Note, pessoal, que ao retirar essa base do prisma, eu conseguiria dividi-la em 6, veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 triângulos equiláteros. Em outras palavras, quero dizer a vocês que, para calcular a área da base, basta calcular a área de 6 triângulos equiláteros. Você se lembra da fórmula da área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero ela é igual a 6. Aqui na fórmula teremos 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4. Tudo bem, pessoal? Ou seja, em outras palavras, para calcular a área da base de um prisma hexagonal regular, basta conhecer o comprimento de um dos lados da base, certo? Elevar ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3, dividir por 4 e multiplicar por 6. Por que por 6? Lembre-se, porque a nossa base é um hexágono regular. E se ele é dito regular, eu posso decompor este hexágono em 6 triângulos de mesma área, em 6 triângulos equiláteros. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos tratar um pouco a respeito da área lateral. Este é um conceito importante para que você conheça com relação às figuras de 3 dimensões, ou também na área da matemática conhecida como geometria espacial. Então, veja só, já falamos anteriormente que essas faces laterais são bem conhecidas de vocês. E veja só, aqui na parte de baixo deste retângulo, eu tenho o próprio comprimento da base, enquanto que a sua altura será a própria altura do prisma. Então, pessoal, para calcular a área de um retângulo, basta calcular a área multiplicando a base pela altura. Aqui a base é o L e a altura é o H. Então veja, pessoal, que para calcular toda a área lateral deste prisma, eu devo multiplicar por 6, porque o nosso prisma hexagonal ele é composto por 6 retângulos de mesma área, 6 retângulos de base L e altura H. Caso quiséssemos calcular o valor da área total dessa figura, pessoal, eu precisaria calcular o valor da área de duas bases, porque temos a parte superior do prisma e a parte inferior, ou seja, o teto e o chão. E adicionar o valor da área lateral. E você já sabe que a área lateral é dada por 6 vezes o L vezes o H. Tudo bem? Vamos agora tratar um pouco a respeito do prisma pentagonal regular. E o que isso quer dizer, pessoal? Lembre-se, pentagonal porque as nossas bases é composta por pentágonos, ou seja, polígonos de 5 lados. Se eu disse que é regular, significa que o lado de todos os lados dessa figura tem o mesmo comprimento. Então, pessoal, vamos fazer a mesma coisa que fizemos para o prisma hexagonal. Então, veja só. Se eu retirar uma de suas bases,
veremos que esta figura poderá ser decomposta em quantos triângulos? Você já deve ser capaz de responder. Veja só. Em 5 triângulos de mesma área. E esses triângulos são todos equiláteros. E já conhecemos como calcular a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero ela é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo, pessoal? Agora vamos também tentar calcular o valor da área lateral deste prisma. E veja só, independentemente de qual base eu esteja tratando, em um prisma, as faces laterais serão sempre dadas por retângulos. E veja que a área de um retângulo ela sempre será dada pelo o comprimento da base, do lado da base, vezes o comprimento da altura do prisma, propriamente dito. Então, a área lateral, neste caso, como é um prisma pentagonal, ou seja, um prisma de bases formadas por pentágonos, vou multiplicar por 5 a área de um retângulo. A área deste retângulo ela é dada por base, a base é L, vezes a altura, que é H. Caso eu quisesse encontrar o valor da área total, bastaria multiplicar o valor da área da base por 2, porque temos o teto e o chão, são figuras iguais, e adicionar o valor da área lateral. Certo, pessoal? Vamos agora tratar um pouco a respeito do paralelepípedo. Então veja, pessoal, que as bases são formadas por retângulos. Será que teremos alguma coisa de diferente? Veja que, para calcular a área da base, bastaríamos calcular o produto entre o comprimento da base vezes a altura da base, por ser um retângulo. E para as áreas laterais, teríamos retângulos de tamanhos diferentes. Um desses retângulos, pessoal, teria essa face aqui da frente, ó, teria área. Tanto essa da frente quanto a de trás teria área igual a base vezes a altura. E como temos essa face da frente igual à face de trás, deveríamos multiplicar por 2. E adicionar as duas áreas laterais, do lado direito e do lado esquerdo da minha figura. Veja que, para o cálculo da área dos retângulos das faces laterais, a área seria dada pela base, seria B, vezes a altura. A altura continuaria sendo a altura do próprio prisma, continuaria sendo o valor de H. Devo multiplicar por 2 porque são faces congruentes. Tudo bem? E caso quisesse encontrar o valor da área total para um paralelepípedo, eu deveria pegar a área da base e multiplicar por 2 e adicionar ao valor da área lateral. Tudo bem, pessoal? Vamos agora tratar um pouco a respeito do cilindro. Será que o cilindro ele é também dito uma figura conhecida como prisma? Eu posso dizer a vocês com toda certeza que não. Por que não? Porque veja que para o prisma, alguns elementos aqui não estarão presentes, como por exemplo, as faces laterais não serão compostas por retângulos. Veja, pessoal, que não há o que se falar em faces para o cilindro, pois o nosso cilindro ele não é formado por um polígono regular, certo? Veja que apesar do polígono possuir duas bases e bases idênticas, ele não possui faces laterais compostas por retângulos.
Lembre-se dessa observação, pessoal. Agora, vamos tratar um pouco também a respeito da área lateral e da área da base de um cilindro. Então, veja, pessoal, que para calcular a área da base de um cilindro, basta conhecermos o valor de seu raio, por ser um círculo, certo? As bases do cilindro, elas formam dois círculos congruentes. Então veja, pessoal, que para calcular a área da base, eu precisaria conhecer o valor do raio de uma das bases. E sabemos que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado, certo? Agora, pessoal, vamos tentar falar um pouco a respeito da área lateral de um cilindro. Então veja, pessoal. Como podemos calcular a área lateral de um cilindro? Veja, o que podemos fazer? Imagine, pessoal, que cortássemos com uma tesoura aqui, ó, essa parte aqui do lado direito do cilindro e esticássemos este rolo. O que aconteceria com a nossa figura? Veja que nossa figura, ela nada mais ela se tornaria algo como um retângulo, certo? Porque caso você envolvesse, imagine uma folha de papel. Se enrolássemos uma folha de papel, encontraríamos toda a superfície lateral de um cilindro. Então, pessoal, caso eu cortasse essa face lateral do cilindro e esticasse, nos retornaríamos à folha de um papel. Veja, pessoal, que a base seria dada pelo comprimento do círculo, ou seja, o comprimento da base do meu cilindro. E veja que o comprimento da base, no caso de um círculo, é dada por 2πr. E veja que a altura seria a própria altura do cilindro. E, portanto, para calcular a área lateral de um cilindro, basta calcularmos o produto entre o comprimento da base e o comprimento da altura. Lembrando que a base ela é dada pelo comprimento do círculo. E encontramos o comprimento de um círculo como 2 vezes o π vezes o raio. Então, para calcular a área lateral de um cilindro, devemos calcular o comprimento do círculo, 2πr, vezes a altura. Certo, pessoal? Imagine que quiséssemos encontrar o valor da área total de um cilindro. Então, veja, deveríamos calcular o valor da área das duas bases, ou seja, 2 vezes a área da base, e adicionar o valor da área lateral. Agradeço a todos por participar de mais uma aula e nos vemos no próximo vídeo.